Estamos conversando con el señor Felipe Scherer sobre innovación empresarial. Felipe, qual é a realidade da inovação nas médias e pequenas empresas brasileiras? Bom, a maior dificuldade da pequena e da média empresa brasileira em inovar é a questão da disponibilidade de recursos. Normalmente uma pequena e uma média, ela tem um recurso limitado disponível para investimentos e esse recurso muitas vezes ele é disputado entre ou investir em equipamentos, investir em maquinário, novos computadores, ampliar o quadro funcional ou investir no desenvolvimento de novidades, investir no amanhã, investir na inovação. Por um lado essa é uma dificuldade, por outro as pequenas e as médias elas têm uma vantagem em relação às grandes empresas, que é a agilidade que elas possuem em função do seu tamanho reduzido. Ou seja, elas têm uma maior capacidade de desenvolver novidades, de ter o desenvolvimento de coisas novas em função da estrutura flexível, da não necessidade de aprovação de diferentes níveis hierárquicos que normalmente não existem nesse tipo de empresa. Bom, esse problema do recurso ele tem sido abordado especialmente pelo governo e outras entidades de classe que querem que o Brasil e as suas empresas sejam mais inovadoras, através do lançamento de editais de fomento à inovação. O Ministério da Ciência e Tecnologia, através da FINEP, o próprio SEBRAE, preocupado com a inovação nas pequenas e médias empresas, tem lançado editais que visam disponibilizar recursos para a inovação em função de bons projetos. Normalmente esses recursos, e muitas vezes esses recursos, eles são recursos a fundo perdido, ou seja, o governo aporta, o SEBRAE aporta esse recurso e não há necessidade da devolução dele. O que está por trás disso, no fundo, é o governo e essas entidades entendem que no momento que as pequenas e médias empresas brasileiras forem mais inovadoras, elas vão crescer. No momento que elas crescerem, elas vão gerar mais empregos, elas vão gerar mais impostos, elas vão gerar maior resultado para o país e, consequentemente, isso vai ser um ciclo que vai aumentar a competitividade das empresas, vai aumentar a competitividade dos produtos brasileiros e a economia tende a crescer como um todo, especialmente as de pequeno e médio porte. E a questão da gestão ela está disponível em função da literatura, em função dos serviços que a gente oferta também. Felipe, segundo a experiência de vocês, quais são os maiores obstáculos para as empresas ingressarem nesse mundo da inovação? Eu vejo que existe uma cultura, muitas vezes, dentro das empresas, que é de aversão ao risco. Ou seja, não tocamos projetos que existem algum tipo de incerteza, que a gente não sabe exatamente como ele vai ocorrer, e priorizamos aqueles projetos que a gente tem o domínio completo. É muito comum dentro das empresas se pedir, bom, eu tenho uma ideia nova, eu apresento para o René. O René pede que junto com a ideia nova que eu estou apresentando para ele, eu apresente também o fluxo de caixa descontado que essa ideia vai gerar nos próximos 5 anos. O fluxo de caixa descontado é algo que eu tenho uma ideia, que eu não tenho ela concebida de forma estruturada e foi algo que não foi feito ainda por ninguém. Bom, como é que eu gero esse fluxo de caixa descontado para o René para a reunião da semana que vem? Eu vou ter que, de alguma maneira, tirar o que tem de incerteza nesse projeto para poder pegar algum parâmetro e transformar ele em algo que possa ser previsível. Então essa prática de querer que de antemão a gente tenha todas as respostas é algo que acaba jogando contra a inovação. Eu não tenho hoje todas as respostas, mas eu vou ter um processo que vai permitir que eu transforme essas minhas incertezas em algo que possa ser controlado e algo que possa ser gerenciado e, consequentemente, a gente consiga reduzir o quanto antes essas incertezas para que lá na frente esse projeto se transforme num sucesso. Eu vejo que esse é um ponto fundamental, a questão da aversão ao risco. E anterior a esse ponto é a questão da consciência em relação à inovação. Né? Não existe empresa inovadora sem que a alta gestão, os donos, os empreendedores, entendam e estejam conscientes da importância da inovação. O primeiro passo é a consciência em relação ao tema da inovação, porque a partir daí a gente pode começar a pensar isso de forma estruturada. E qual é o papel das universidades em todo esse processo, Felipe? Eu vejo que a universidade ela é uma fonte
importantíssima na geração de novos conhecimentos e na transformação desses novos conhecimentos em algo que possa no futuro ser aplicado pelas empresas. Hoje se fala muito dessa integração universidade-empresa e nesse processo de inovação isso é absolutamente fundamental. Existem estudos que apontam que hoje mais da metade das ideias inovadoras que se transformam em produtos e inovações dentro das empresas vem de pessoas de fora da organização. Ou seja, no momento que tu consegue te conectar com a universidade, te conectar com teus clientes, com os fornecedores, nesse processo de inovação, tu tem a possibilidade de ampliar e de dobrar a tua capacidade de inovação. Então eu vejo que a universidade ela tem um papel fundamental na geração desses novos conhecimentos e, como eu falei, o conhecimento ele é a matéria-prima junto com a criatividade da inovação. Eu preciso ter um novo conhecimento e aplicar ele de forma criativa em algo. Então eu vejo que a universidade tem um papel fundamental nesse processo de inovação. E as empresas bem-sucedidas nesse tema da inovação sempre têm uma ligação muito intensa com as universidades. Tu como especialista nesta área, tu enxerga alguma relação, um relacionamento, uma integração entre governo e universidades no processo da inovação empresarial? Eu vejo que eles têm papéis complementares. Né? A universidade tem esse papel na geração do conhecimento, da possibilidade de transferir esse conhecimento para o meio empresarial e na transformação de riqueza, enquanto que o governo tem um papel de criar um contexto institucional para que a inovação ocorra. Essas iniciativas que o governo tem feito no sentido de estabelecer uma lei de inovação, de estabelecer recursos para que as empresas inovem, disponibilizar isso, de buscar a conscientização da importância da inovação para o país, eu vejo que são complementares. O governo fazendo o papel de fomentador da inovação através de campanhas institucionais, através da disponibilização de recursos, e a universidade fazendo o seu papel na geração de conhecimento e na transferência desse conhecimento para as instituições, para as organizações que vão depois transformar esse conhecimento numa inovação. Felipe, que dicas nós podemos passar para aqueles empresários que ainda não começaram esse processo de inovação, mas que tu tens certeza que eles podem fazer? Eu vejo que o primeiro ponto, René, é se conscientizar da importância da inovação para a sobrevivência do negócio. Ou seja, é absolutamente imperativo que em algum momento a empresa vai precisar inovar. Eu entendo que esse seja o primeiro ponto, que a alta gestão tome consciência da importância. O segundo é tomar consciência que a inovação não precisa ser algo aleatório, que dependa apenas de um gênio criativo que trabalha dentro da organização. Ou seja, hoje a gente vê que não é uma pessoa que faz a inovação dentro das organizações, é um time, são o conjunto de colaboradores. Até porque as competências para inovar, elas são distintas, dependendo da fase que tu estás no processo de inovação. Ou seja, lá no início, na geração das ideias, eu preciso de criatividade, eu preciso enxergar oportunidades. Mas conforme essa ideia vai avançando no processo de inovação, as competências elas vão se modificando. Eu vou precisar transformar isso, eu vou precisar refinar, eu vou precisar estar aberto a realizar um piloto. Então, a minha dica, e parece ser a dica fundamental, é preciso estruturar a inovação como sendo um processo que possa ser gerido e não seja algo aleatório que fique a critério de apenas uma pessoa criativa que enxergue diferente. Obrigado, Felipe. Muito obrigado por ter participado em nosso programa Negócios e Cultura. Eu que agradeço, René, foi um prazer estar debatendo esse tema aqui contigo. Obrigado. Foi a entrevista com o Sr. Felipe Scherer, especialista na área de inovação empresarial. Você poderá rever este programa na nossa página da internet www.negociosicultura.com. Boa noite, muito obrigado.